Capítulo 2, Parte 1. Após atingirmos a areia, fomos obrigados a fechar o poço, antes mesmo de tê-lo cavado, enfiando um invólucro metálico na areia, tão seco e móvel quanto a de uma ampulheta e que escorria como água. A 16 metros abaixo da rocha, um mineiro seguro pelas cordas começou a fazer gestos frenéticos e a gritar qualquer coisa que sua máscara contra a poeira tornava incompreensível. O que ele queria dizer é que sentia qualquer coisa dura sob seus pés. O aspirador enfiado na areia subitamente começou a fazer barulho e a vibrar até que seu tubo achatou-se. Higgins, o engenheiro que do alto da plataforma supervisionava os trabalhos, desligou o motor, juntou-se aos mineiros e começou a escavar com precaução, primeiro com a pá, depois com a mão, depois com uma vassoura. Quando Rochefort desceu, acompanhado de Simon, de Briveau, da atraente antropóloga Leonova, chefe da delegação russa, e do químico Hoover, chefe da delegação americana, encontraram, no fundo do poço, já limpa de toda a areia fina, uma superfície metálica ligeiramente convexa, unida, de cor amarela. Hoover pediu que parassem os motores, mesmo o da ventilação, e que todos se abstivessem de falar ou de mexer. Houve, então, um silêncio extraordinário, protegido dos barulhos da terra por 100 metros de rocha e 1 quilômetro de gelo. Hoover ajoelhou-se e o seu joelho esquerdo estalou. Com o dedo indicador dobrado, ele bateu na superfície do metal. Ouviu-se somente um barulho frágil, aquele da carne frágil de um homem de encontro a um obstáculo maciço. Hoover tirou um martelo de cobre da sua maleta e bateu no metal. Primeiro suavemente, depois com grandes golpes. Não houve nenhuma ressonância. Hoover resmungou e inclinou-se para examinar a superfície. Não tinha marca nenhuma dos golpes. Tentou ver se tirava uma amostra, mas sua tesoura de tungstênio escorregou sobre a superfície e não conseguiu prendê-la. Então jogou diferentes ácidos que logo examinava com um espectroscópio portátil. Levantou-se. Estava perplexo. Não compreendo o que o torna tão duro. Ele é praticamente puro. Ele? Por que ele? Que metal é esse? Leonova perguntou irritada. Hoover era um gigante avermelhado, barrigudo e bonachão, com movimentos lentos. Leonova era miúda e morena, nervosa. Era a mulher mais bonita da expedição. Hoover olhou-a sorridente. O quê? Você não reconheceu? Você é uma mulher? É ouro! Briveau tinha feito seu aparelho registrador funcionar. O papel se desenrolava. A delgada linha registradora aparecia sem um colchete, sem uma interrupção. O sinal vinha do interior do ouro. Parecia que o poço tinha atingido uma grande esfera, não exatamente no seu cimo, mas um pouco do lado. Uma grande parte da superfície fora limpa, mas pelos lados tudo parecia afundado em areia. Limparam o ponto mais alto da esfera e o transpuseram. Logo depois fizeram a primeira descoberta reveladora. No metal aparecia uma série de círculos concêntricos, o maior tendo mais ou menos 3 metros de diâmetro. Esses círculos eram compostos de uma fileira de dentes agudos e baixos inclinados, como para funcionar no sentido de uma rotação. Isto parece a extremidade de uma escavadora, disse Hoover. Para fazer um buraco, para sair de lá de dentro.
Você acredita que seja oco e que exista alguém lá dentro? Disse Leonova. Hoover fez uma careta. Talvez. Ele acrescentou. Antes de pensar em sair, foi preciso que eles entrassem. Em algum lugar deve existir uma porta. 2 semanas depois do primeiro contato com o objeto de ouro, os diversos instrumentos de sondagem haviam fornecido bastante conhecimentos para que pudessem tirar conclusões provisórias. O objeto parecia ser uma esfera pousada sobre um pedestal, ou todo colocado num bolso cheio de areia e afundado numa rocha artificialmente endurecida. A areia serviria sem dúvida para isolar o objeto dos abalos sísmicos e de todos os movimentos terrestres. A esfera e seu pedestal pareciam estar solidários e formar um só bloco. A esfera tinha 27 metros e 42 de diâmetro e era oca. A espessura de sua parede era de 2 metros e 92 centímetros. Resolveu-se começar por tirar toda a areia e a esvaziar o bolso rochoso, para soltar o objeto de ouro, pelo menos até a metade. A letra A marca a porção do bolso rochoso, desembaraçada de areia. A letra B indica a porção ainda cheia de areia. Na letra C, inicia-se a extremidade do poço. O E designa a esfera e o P o pedestal. Continuávamos a chamar assim a esse último, embora ficasse depois evidente que ele não servia de maneira nenhuma de suporte para a esfera. A sondagem havia revelado que ele era oco, como esta última. Um desenho mostra a realidade. Os números são inexpressivos. Para materializar o que representavam os 27 metros de diâmetro da esfera, é preciso se dizer que é a altura de um prédio de 10 andares. E tomando em consideração a espessura da sua parede, restava ainda lugar no interior para um prédio de 8 andares. O número 1 marca o lugar da cabeça da máquina de perfurar. O número 2 marca o lugar da porta. Pelo menos, supunha-se que se tratasse de uma porta. Era um círculo de um diâmetro um pouco superior ao da mão de um homem, desenhado na parede, pelo que parecia ter sido uma solda. Do momento em que descobrimos a porta, uma ponte provisória foi colocada na areia para receber sábios e técnicos que desciam numa espécie de caixa improvisada e que podia ser dirigida. Brivaut fez com que seu pequeno aparelho de quadrantes passeasse ao longo de toda a circunferência. Está soldada por todos os lados, disse ele, em toda a sua espessura. Dê-nos a espessura do centro, pediu Leonova. Colocou seu aparelho no centro do círculo e leu o número sobre o quadrante. 2M92. Era a largura geral da parede da esfera. Uma vez a marmita cheia, soldaram a tampa, disse Hoover. Isto dá mais a ideia de um túmulo do que de um abrigo. E a perfuratriz, disse Leonova. É para fazer sair o quê? O gato? Vai ver que naquele tempo nem existia gato, minha bonequinha, disse Hoover. Com a sua cordial má educação americana, que tinha sido agravada pelos inúmeros anos vividos em Paris, no Quartier Latin e em Montparnasse, ele quis passar seu dedo indicador sob o queixo dela. Seu dedo tinha o tamanho e a cor de um salsichão, com manchas de sardas, coberto de pelos ruivos. Furiosa, Leonova deu um tapa na mão que subia em direção ao seu rosto. Ela morde, disse Hoover sorrindo. Ora, boneca, vamos subir, passe primeiro. A caixa podia levar 2 pessoas, mas Hoover contava por 3. Ele ergueu Leonova como uma pluma e colocou-a sobre um banquinho de ferro,
Gritou: puxem! A caixa começou a subir. Ouviu-se um barulho e gritos. Alguma coisa atingiu Hoover na altura das canelas. Ele caiu para trás e sua cabeça bateu contra um obstáculo duro. Ouviu um estalo no interior do seu crânio e desmaiou. Acordou num leito de enfermaria. Simon, inclinado sobre ele, olhava-o com um sorriso otimista. Hoover bateu 2 ou 3 vezes as pálpebras para sair daquela espécie de inconsciência e perguntou bruscamente: e a moça? Simon sacudiu a cabeça com uma careta tranquilizadora. O que foi que aconteceu? Perguntou Hoover. Um desmoronamento. Toda a parede acima do corredor caiu. Há feridos? 2 mortos. Simon havia pronunciado estas palavras em voz baixa, como se tivesse vergonha de fazê-lo. Os 2 primeiros mortos da expedição. Um mineiro do agrupamento e um marceneiro francês, companheiros do dever que trabalhavam no cofre. Houve também 4 feridos, entre os quais um eletricista japonês em estado grave. O corredor está designado no desenho pela letra D. Na parede de rocha desenhava-se uma abertura, que deve ter sido retangular e que cumulava uma mistura caótica de pedaços de rocha, de uma espécie de cimento e de formas metálicas retorcidas e devolvidas à sua origem mineral. Entre essa abertura e a porta da esfera, haviam encontrado na areia a mesma espécie de destroços, que eles haviam cuidadosamente embrulhado e enviado à superfície para exame e análise. O corredor tinha sido chamado assim porque os sábios pensavam que ele fosse o fim de uma passagem, mas suas proporções faziam crer mais num esboço de uma sala bastante ampla. Como fosse, era sem dúvida a partir de lá que os homens do passado, se tratassem de homens, mas o que mais poderia ser? Tinham atravessado e endurecido a rocha, trazido a areia e construído a esfera. Era o cordão umbilical, a partir de que esta se desenvolvia na sua placenta rochosa. Era claro que o corredor vinha de alguma parte e podia para lá nos conduzir. Íamos abrir passagem através dele, mas antes tínhamos de explorar a esfera, conforme havia decidido a Assembleia de Sábios. E eu, o que é que tenho? Hoover quis apalpar seu crânio, mas os dedos não chegavam até lá. Sua cabeça estava envolta numa espessa atadura. Está quebrada? Perguntou Hoover. Não. O couro cabeludo se abriu, houve uma contusão no osso e um pequeno pedaço de granito enfiou-se no occipital. Já o extraí. Não estava muito fundo. Está tudo bem agora. Brrr! Fez Hoover. Relaxou-se e afundou-se com prazer no travesseiro. No dia seguinte, ele já assistia à reunião de informação, na sala das conferências, quando subiu ao pódio para tomar lugar à mesa do comitê diretor do EPI, percebeu primeiro uma onda de risos. Havia saído do leito para vir e havia simplesmente enfiado o seu hobby de chambre cor de framboesa amassada, com pequenas meias luas azuis e verdes. Seu ventre volumoso erguia a faixa da cintura e uma das pontas caía até suas botas de pele de urso branco, que usava para andar dentro de casa. Sua atadura redonda em forma de turbante acabava de lhe dar um ar extravagante, que provocava risos à primeira vista. Rochefort, que presidia a sessão, levantou-se e abraçou-o. Uma onda de aplausos cobriu a onda de risos. Todo mundo gostava de Hoover e todos sabiam que ele tinha sido vítima de um acidente. A sala estava cheia. Havia lá, além dos sábios e dos técnicos vindos de todas as fronteiras, uma dúzia de jornalistas representando as maiores agências do mundo, que dispunham, na tribuna da imprensa,
de receptores individuais de tradução. Sobre uma grande tela, atrás do pódio, apareceu uma vista geral do bolso rochoso, iluminado pelos projetores. Uns 30 homens ali trabalhavam ativamente, vestidos de vermelho ou laranja, capacetes na cabeça e máscara pendurada no pescoço, pronta para ser utilizada imediatamente. A metade superior da esfera, emergindo da areia e do solo, brilhava suavemente, enorme e tranquila, ameaçadora também por causa do seu volume, do seu mistério e pelo desconhecido que encerrava. Com uma voz cantante, um pouco monótona, Leonova fez o resumo dos trabalhos e a tradutora começou a cochichar em todos os ouvidos, em 17 línguas diferentes. Leonova calou-se, ficou um instante sonhador e recomeçou. Não sei o que lhes sugere a vista dessa esfera, mas a mim ela faz pensar num grão. Na primavera, o grão devia germinar. A perfuratriz telescópica é a haste que deveria se desenvolver e abrir caminho até a luz. E o pedestal oco estava lá para receber os entulhos. Mas o verão não veio e o inverno dura desde 900.000 anos. No entanto, eu não posso acreditar que o grão esteja morto. Fez uma pausa, observou a plateia e disse em voz alta: existe o sinal.